As manchas de óleo que apareceram misteriosamente em vários pontos do litoral do Nordeste continuam a afetar a fauna marinha. Neste domingo, um golfinho foi encontrado morto numa praia em Alagoas. O golfinho apareceu morto na praia de Feliz Deserto, litoral sul do estado. Veterinários do Instituto Biota de Conservação Marinha fizeram uma autópsia no animal ali mesmo, à beira-mar. Eles recolheram amostras de óleo que estavam na pele do golfinho. 5 tartarugas também foram encontradas com óleo nos últimos dias em Alagoas. 3 morreram e 2 foram encaminhadas para tratamento. Em Alagoas, o óleo atingiu 15 praias em 10 municípios. A gente vai caminhando pela praia e encontrando mais óleo, mais quantidade de manchas. E a sensação é de que passaram respingando por aqui. Mas não é não. Quando a maré seca, a gente vai vendo, vai encontrando essas manchas aqui, ó, enormes. Mutirões organizados pela Petrobras e supervisionados pelo IBAMA e pela Marinha tentam limpar a sujeira das praias em todo o litoral do Nordeste. O que a gente observa é que se você não tirar a mancha, o mar pode levar ela de volta e contaminar uma região nova. Em Salvador também houve limpeza de manchas nas praias neste domingo. O último balanço divulgado pelo IBAMA indica que as manchas já foram verificadas em 161 pontos dos estados do Nordeste. Outra preocupação é com os rios. Ontem, a Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e deu um prazo de 48 horas para que o governo federal coloque boias de contenção na foz dos principais rios de Sergipe. O rio Vaza Barris, que passa pela capital, Aracaju, recebeu boias alugadas pelo governo do estado, enquanto o governo federal não começa a cumprir a determinação judicial. Como o petróleo venezuelano foi parar no mar? Teria vindo de um naufrágio, vazado de um navio? Uma embarcação fantasma sem localizador seria responsável pelo desastre que atingiu a costa nordestina? São hipóteses que a Marinha e cientistas brasileiros estão investigando para decifrar esse enigma. 42 dias e a área atingida pelas manchas de petróleo continua aumentando. O que já sabemos sobre o que provoca esse desastre ambiental? Sabemos que o óleo foi extraído na Venezuela. 3 testes confirmam. Como sabemos disso? Petróleos são diferentes até a olho nu, mas a identificação é precisa a nível molecular. Basta uma microgota. O equipamento separa e mede cada componente do óleo. O resultado é um gráfico, como se fosse o DNA do petróleo. Aqui, uma amostra da mancha é comparada com o petróleo brasileiro e o do Oriente Médio. A Petrobras analisou 30 amostras e descobriu que o óleo cru foi misturado com produto refinado. Essa mistura pode ser feita, por exemplo, nos dutos, quando você quer fluir, né? O petróleo vai fluir melhor. Mas onde esse petróleo vazou no mar? Ele não pode ter acontecido próximo à costa, porque nas simulações próximas à costa, a gente não observou esse padrão de dispersão norte e sul como ocorreu. Então ele tinha que ter uma fonte mais em alto mar. O pesquisador do INPE criou um modelo matemático que leva em consideração o ritmo de aparecimento das manchas no litoral e o comportamento das correntes marinhas dia a dia. E chegou a este ponto, a 400 quilômetros da costa, entre o Recife e Maceió, bem no cruzamento de 2 rotas marítimas importantes. É essa, que passa pelo nosso litoral e segue na direção da Europa e, obviamente, também retorna de lá. E uma que vem da América do norte da América do Sul e também se dirigindo ao sul da África. A Marinha agora concentra as investigações nesta área, que avança 800 quilômetros pelo mar. Cada ponto verde desses é um navio que manda sinal de localização por satélite. E a Marinha pode acompanhar todos, sabendo rota, carga, velocidade em tempo real. Em um mês, 1.060 navios-tanque carregando petróleo ou derivados passaram por essa área. 30 estão sendo investigados pela Marinha. E ali nós estamos pegando passo a passo, minuto a minuto, como foi a navegação desse navio por ali. Com qual velocidade, houve uma variação de velocidade, houve uma alteração brusca, alguma coisa que não seja comum no comportamento daqueles navios naquele período de tempo, naquela região.
A primeira hipótese é um naufrágio, mas poderia um navio afundar sem nunca pedir socorro ou ter o seu desaparecimento reportado? As chances disso ter acontecido, elas não são muito altas. Aparentemente, na época que aconteceu, que teria acontecido isso daqui, as condições ambientais não eram tão severas para simplesmente ele vir a pique. Poderia ter, em alguns navios, em alguns casos, alguma explosão interna que faça ele vir a pique? Pode acontecer. A hipótese de um naufrágio antigo ter começado a vazar é ainda mais remota, mas também é investigada. Mas e se o naufrágio fosse de um navio fantasma? Um navio que não está registrado, que não usa ou desliga o sinalizador e, portanto, não aparece nos sistemas de monitoramento. Essa hipótese surge por questões políticas, o embargo dos Estados Unidos ao petróleo da Venezuela. E os Estados Unidos anunciam hoje um embargo econômico total à Venezuela. É a maior sanção que o governo americano aplica contra um país ocidental em mais de 30 anos. Um navio fantasma poderia ter vazado óleo e seguido viagem. Na realidade, quando você perder carga por uma falha estrutural qualquer, houve um vazamento, uma fratura, você poderia perder essa carga e ainda manter flotabilidade, ou seja, não afundar. Outra hipótese que pode ou não envolver um navio fantasma. Uma transferência de carga de navio para navio em alto mar que deu errado. Funciona assim. 2 navios se posicionam lado a lado, protegidos por boias no meio para evitar uma colisão. Eles reduzem muito a velocidade, mas continuam navegando, enquanto o petróleo é transferido de um para o outro. Pela quantidade que foi derramada, isso poderia ser possível numa operação não autorizada, feita longe da costa, em condições ambientais que podem ser não apropriadas e que poderia ter ocasionado um rompimento do duto que liga os 2 navios e essa quantidade se espalhou e chegou até o Brasil. Outro mistério é o dos barris que apareceram em Sergipe no final de setembro. O Ministério do Meio Ambiente diz que um estudo feito pela Universidade Federal do Sergipe mostra que os barris continham o mesmo tipo de óleo da mancha, mas a Marinha diz que não. A análise que o Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, que é uma instituição da Marinha, fez, indica que são óleos diferentes. Em nota, a Shell, que tem sua marca nos barris, diz que eles carregavam apenas lubrificante para embarcações. Na investigação, a Marinha procura navios que tiveram comportamento suspeito, como ligar e desligar localizadores ou que buscaram reparo de emergência ao redor do mundo. Analisa imagens de satélite em colaboração com o governo americano. Mas ainda podem se passar muitos dias e a mancha continuar descendo a costa antes de termos as respostas. O petróleo, como a gente acabou de ver, polui e não é uma fonte de energia renovável. Por isso, a energia mais limpa das baterias elétricas é uma das soluções para o futuro. A gente já depende das baterias recarregáveis para muita coisa hoje. Ela está nos celulares, nos relógios, em vários outros eletrônicos. Foi justamente essa tecnologia que acabou de levar o Nobel de Química. Um dos pesquisadores premiados é um cientista quase centenário. Seu celular cabe no bolso, a bateria recarrega, dura horas. Então agradeça esses 3 senhores. Pela invenção da bateria de íons de lítio, eles ganharam esta semana o Prêmio Nobel de Química. Um dos vencedores, John Goodenough, chamou mais a atenção, porque tem 97 anos, o mais velho ganhador de um Nobel. A vida é cheia de surpresas. Eu nunca fiz pressão para ganhar, mas estou muito feliz que este dia chegou. Ele é professor emérito da Universidade do Texas. Ainda trabalha e brinca. No Texas, a gente não precisa se aposentar numa certa idade. Então, acho que vou trabalhar mais uns 33 anos. No Brasil, esse cientista vibrou com o Nobel da bateria de lítio. As melhores baterias que vão mover toda a geração de equipamentos no futuro é lítio. É por isso que esse prêmio Nobel realmente veio direitinho. Pegou uma tecnologia que vai ser decisiva para o nosso futuro. O professor Toma trouxe algumas coisas práticas para a gente ver como é que é o lítio. Professor, isso aqui é lítio? Aqui nós estamos vendo fios de lítio. Lítio metálico, né? Metálico, puríssimo. As baterias atuais usam íons de lítio. Íons são átomos ou grupos de átomos que têm carga.
Dentro da bateria acontece o seguinte. Basta ter 2 reservatórios, que são sanduíches mesmo, onde o lítio entra no meio do pãozinho. Um é feito de cobalto, óxido de cobalto, e outro é feito de grafite. O lítio se desloca e isso produz corrente elétrica. Na natureza, o lítio pode aparecer misturado com o sal, nas salinas. Existe muito lítio nessa forma no Chile, na Argentina e na Bolívia. Já no Brasil, ele é encontrado de outro jeito, num minério de nome bem esquisito, espodumênio. É um mineral amarelado, mas o mais bonito do espodumênio é que o descobridor do espodumênio é nada mais que o nosso José Bonifácio de Andrade Silva. Ele mesmo, o político José Bonifácio, tutor de Dom Pedro II. Ele se educou na Europa, tornou-se um grande conhecedor de minerais, de geologia, de química, de física, de matemática, literatura, poesia. Ele sabia de tudo. Assim como sabe de tudo, o físico-químico Sérgio Mascarenhas, de 91 anos, presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu acho que a única maneira que você tem de aumentar o seu prazo de validade é fazer ou arte ou ciência. Nós procuramos o professor Sérgio inspirados pelo Nobel de John Goodenough, de 97 anos e ainda na ativa. O brasileiro também segue trabalhando e inventando. Esse aparelho aqui, que pode representar uma revolução na medicina, surgiu a partir de uma ideia que ele teve quando já estava com quase 80 anos e sofria de hidrocefalia, um acúmulo de líquido no crânio. Para medir a pressão intracraniana, era preciso perfurar a cabeça. Aí eu disse, puxa, no século XXI, fazer uma craniotomia, aí eu não me conformei com aquilo. Eu sei que existe um chip que pode medir a deformação de uma viga. E usando esse chip originalmente de engenharia, ele criou um aparelho que, do lado de fora, consegue medir a pressão dentro do crânio, detectando microdeformações nos ossos da cabeça. E sem perfurar nada. Serve para prevenir doenças e também para acompanhar a evolução de quem está em tratamento. O aparelho funciona com uma bateria de íons de lítio, do tipo que tem como um dos criadores o Dr. Goodenough, Nobel de Química. Uma bateria que possibilita um planeta menos poluído. Isso sem universidade, sem laboratórios de pesquisa, sem esses prêmios Nobel, esquece. Vamos continuar queimando carvão, madeira, poluindo o mundo, acabando com o mundo. Os nonagenários Mascarenhas e Goodenough talvez não vejam esse novo mundo, mas confiam no legado que deixaram. As mudanças climáticas estão acontecendo por causa da queima de combustíveis fósseis. Precisamos achar uma forma de não depender mais desse tipo de combustível. E eu acredito que vamos chegar lá. Esse prêmio Nobel, ele nos ensina a cooperação entre gerações. Você pode passar o bastão para a nova geração na mão do mais novo, muito mais pleno de criatividade, de oportunidade.